Presidente, leva um abraço e o nosso reconhecimento a todos os profissionais da Emater de Minas Gerais, do qual eu tenho estima e apreço, e em alguns momentos da minha carreira profissional, podemos atuar em alguns projetos juntos. A Emater de Minas Gerais é uma referência global, realmente de pioneirismo e dedicação, até pela dimensão territorial do estado de Minas Gerais. Então, parabéns a todos os profissionais que orgulham a extensão rural brasileira, e a Emater de Minas, como eu disse, é a mãe de todos, é a mãe da ciência técnica rural brasileira. Muito obrigado. Vamos agora ouvir a CNA, o Maciel Aleomir da Silva, que ele é o coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, do qual também levo um grande abraço aqui a todos os profissionais, ao seu João, à diretoria, e sempre um abraço da CNA ao nosso Senar, e agradecimento aí pelos brilhantes e relevantes serviços que prestam à agricultura brasileira. Marcel, com a palavra. Bom dia, deputado Evaí, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite aí para estar participando aqui conosco dessa audiência, e cumprimento aqui os pares também, doutor José Edgar, eterno professor, que em nome dele cumprimento a todos os demais aqui. Deputados, se me permitir, eu tenho uma pequena apresentação aqui para compartilhar. Então, deputado, acho que já foi falado aqui em alguns momentos em relação aos impactos aí dos eventos meteorológicos na última safra. A gente tem um acumulativo aí, principalmente no caso do café, em relação a seca, geada, e para outras culturas também não foi diferente, como é o caso do milho. E a gente tem alguns efeitos diretos e indiretos aí aos produtores, e que não se restringe só, em alguns casos, aí, indo até a sociedade em relação ao preço dos alimentos para alguns produtos. Nós tivemos aí, já relatado pela Conab, em relação ao milho, principalmente o milho segunda safra, que sofreu com seca devido ao atraso de plantio, uma safra aí bem menor dentro do que estava projetado, comprometendo aí, inclusive, a necessidade, a oferta de insumo aí para a produção, para as cadeias produtivas animais. No caso do café, a gente já está com uma safra estimada em 22%, até a segunda estimativa da Conab, 22% menor, e com uma intensidade ainda maior para o café arábica. A gente está falando de uma redução aí de 32%, só com o efeito da seca, e possivelmente com impactos cumulativos aí para a próxima safra em relação aos impactos das geadas que já foram relatados, que obviamente a gente aguarda aí o laudo da Emater, da Fundação Pó Café, para a gente ter uma noção do nível de intensidade e impacto aí nas principais regiões produtoras. Outras culturas também foram afetadas, que não está especialmente do foco da audiência, como é o caso aí do feijão, laranja e cana-de-açúcar, mas que eu acho que vale uma atenção para a gente ter uma noção de que não se restringe apenas ao café. Obviamente sofreu com uma intensidade muito maior, como eu disse, por conta da comunidade dos efeitos. No caso das hortaliças, não foi diferente. A gente conseguiu ver isso aí, inclusive, nos fluxos de comercialização. A gente tem os dados aqui de comercialização, inclusive, fornecidos pela Conab aí, publicamente. A gente fez alguns cruzamentos de dados com os dados do CPEA também, e foi possível ver, inclusive, aí, reduções do volume de comercialização. Lembrando que a gente já ainda vive, né, em um momento muito impactado em função da pandemia, com fluxo de comercialização muito aquém do que as médias históricas, e qualquer um evento agravante, seja ele meteorológico ou de mercado, ele passa a ter uma intensidade muito grande em um momento em que as condições de mercado já são estressantes. Então, o que ocorreu com a geada, a gente vê o pico de preços de tomate e alface no mês de julho, por exemplo, aí nas principais centrais de abastecimento, como um efeito aí da geada, e como eu disse, como um impacto direto ao consumidor. E às vezes a gente tem essa percepção, essa falsa impressão de ser uma exclusividade do Brasil, mas a gente vê o índice de inflação de alimentos no mundo crescendo com uma certa frequência, acumulando aí uma série de fatores, e obviamente com um forte impacto da pandemia, dificuldades logísticas aí internacionais, aumentos de preço de frete, que vem aí a somar ao efeito dessas crises. E quando a gente fala de produtos agropecuários no Brasil, às vezes do ponto de vista de consumidor, às vezes do ponto de vista de outros elos da cadeia produtiva, tem uma percepção, às vezes um pouco distorcida em relação à ampliação de margem, ou seja, um evento climático como uma geada, como uma seca, com prejuízos aí mensuráveis para os produtores, acaba tendo, obviamente, efeitos aí em relação à oferta, com impactos no preço,
mas a gente tem visto aí também ampliação dos custos de produção com uma certa frequência e intensidade que tem aí, de certa forma, assustado muito também os produtores. Quando a gente analisa aí principalmente os fertilizantes, obviamente não está aqui no gráfico também a energia, que para muitas cadeias produtivas, como aí a avicultura, a suinocultura integrada, tem um impacto muito grande no custo de produção. A gente vê aumentos aí que chega a 200%, como é o caso do MAP aí, entre janeiro de 2019 e julho de 2021. Ou seja, além de todos esses eventos climáticos, todos esses impactos em relação à receita, a gente tem visto aí uma pressão também para o lado do custo, contribuindo aí também com o estreitamento das margens dos produtores. E quando a gente vê para o lado da pecuária, né, quando a gente analisa o preço do milho, até o Otávio apresentou aí a relação de troca, a gente faz uma análise um pouco inversa, né, quantos quilos de frango, por exemplo, seria necessário para comprar uma saca de milho com base nos nossos dados de custo de produção, ou fazendo a mesma analogia aqui no gráfico à esquerda para suíno, e no gráfico à direita ali, quantos litros de leite seria necessário para comprar uma saca de milho, ou quantas arrobas de boi seria para uma tonelada de milho. A gente vê aí um aumento expressivo, ou seja, um enfraquecimento dessa relação de troca, que agrava aí, no caso da pecuária, principalmente com as dificuldades que teve aí, principalmente na região sul, problemas com os pastagens forrageiros de inverno, e também não só na região sul, mas também no sudeste, que impactou aí drasticamente a questão de fornecimento de pastagem e de volumoso, o que demanda um suprimento e um insumo que tem aí demonstrado uma crescente de alta e de ampliação de custo de produção também para a pecuária. Então, deputado, o que a gente discute em relação à proposta em tentar, de certa forma, como diz o Silvio Farnese, de amenizar esses problemas, de buscar a gestão de risco? Obviamente, nós não temos nenhum acordo com São Pedro ainda, né? Então a gente ainda não consegue controlar o clima. Que a gente pode fazer buscar dentro do processo de gestão aí a melhoria e a amenização do risco. Quando a gente analisa os dados do seguro rural, a gente vê que o café ainda tem uma participação muito pequena, as olerícolas também, né, as hortaliças, pecuária, que são aí o foco da nossa audiência, uma participação muito pequena ainda em relação ao número de apólices. Quando a gente faz uma análise do café exclusivamente, a gente vê que a área segurada ela ainda é muito pequena, ela é muito ínfima em relação à necessidade da cultura, em relação aos riscos associados e principalmente ao valor agregado dessa cultura. São investimentos altíssimos que demandam aí uma necessidade maior de seguro rural, que a gente ainda está muito aquém da nossa necessidade. A gente vê uma média, considerando o Brasil, de 9% da área segurada ainda, considerando aí as diferentes modalidades de seguro, né? E quando a gente analisa a taxa cobrada, a gente tem visto aí que outras culturas, por exemplo, frutas, grãos, olerícolas, ainda têm taxas superiores ao café e com uma contratação maior. E, obviamente, essa taxa do café cabe à discussão, mas a gente aí, isso explicita a necessidade de ajuste em outros pontos relacionados ao seguro rural, seja ele em relação à subvenção, seja a melhoria da qualidade dos produtos, para que a gente tenha aí uma participação maior dos produtores rurais dentro desse processo. O último gráfico, abaixo à direita, aqui, ele traz uma pesquisa que a gente realiza anualmente em parceria com o portal Café Point, que é onde a gente questiona em relação ao seguro rural. Então, a gente faz o levantamento entre os produtores que usam e não usam seguro rural e entre os que não usam, qual seria a causa do não uso. Ou seja, tem muitos fatores ali, além do custo associado ao seguro rural, que obviamente a gente busca como instituição aprimorar e levar sugestões aí ao governo para aprimoramento dos produtos rurais, produtos de seguro rural. Então, para a horticultura, o que a gente tem visto nas discussões, obviamente a gente não consegue transversalizar todos os itens aqui, tem muitas especificidades de cultura em relação ao seguro rural, mas, de forma geral, uma adequação dos produtos seguros em relação aos principais eventos climáticos e culturas das diferentes regiões produtoras. A gente tem aí horticultura de norte a sul do país com riscos distintos, ou seja, o ajuste e a especificação desses produtos seguros é uma alternativa aí para a gente melhorar. E recentemente a gente participa ativamente aí do projeto do Ministério da Agricultura no Monitor de Seguro Rural. Para muitas culturas aí a melhoria, né, a adequação do limite máximo de indenização aí com base nos custos de produção tem sido um ponto bastante discutido para melhor adesão, para melhor cobertura
e, de certa forma, é uma deficiência do seguro rural, ou seja, a gente ter estatísticas adequadas para que o produto ele seja justo para ambas as partes, para os produtores, para a seguradora, que a gente consiga aí segurar as lavouras nos níveis e condições que a agricultura brasileira demanda e merece. Então, produtos multirriscos, cobertura de danos, né, infraestrutura como estufa, tem sido também bastante discutido. E no caso do café, a gente tem aí as variações de espécies, com ocupações regionais aí distintas e necessidades diferentes em relação ao seguro rural, mas a gente tem a questão da geada e granizo, que é um dificultador ainda dentro do processo de seguro rural, que a gente está vivenciando, por exemplo, esse ano, devido ao evento climático ocorrer em um ano anterior, onde você vai se ter a mensuração de fato, seja ela sobre a planta ou sobre os resultados da produção. Então, melhoria de ajustes aí, eu acho que cabe conversas muito próximas com as seguradoras, que a gente tem certeza que, com o apoio do governo federal, seja na subvenção, a gente tem a condição de ter produtos adequados, considerando principalmente a relevância que o café tem para a economia, para a geração de emprego, gerir risco, né, dentro da propriedade, gerir risco aí também para a economia do país. E em relação ao recurso, a gente já fez um estudo internamente aqui na CNA, considerando aí todas as culturas, né? A gente sabe que a necessidade para a subvenção do prêmio seguro rural para todas essas culturas aí é de 1,6 bi. A gente tem evoluído muito em relação ao volume de recursos, principalmente no ajuste em relação à alocação na LDO, com uma participação muito ativa dessa casa, inclusive. E a proposta do PAP aí para o ano de 2022 de 990 milhões, que a gente espera que seja assegurada aí durante todo o processo de tramitação, para que a gente tenha aí as condições necessárias para resguardar esses cultivos. Além disso, na questão do milho, a gente discute alguns pontos diferentes, principalmente com foco na gestão de risco comparativamente com outras culturas, para que a gente tenha um estímulo maior, principalmente para a primeira safra. A gente tem visto aí nos últimos 10 anos uma redução significativa da participação da primeira safra de milho na composição total da nossa produção, principalmente por conta da concorrência diária com soja, devido ao milho primeira safra tem um custo maior, uma maior sensibilidade em relação às variações meteorológicas, ou seja, um risco associado maior, que faz com que na tomada de decisão esses produtores optem em plantar soja na contramão do milho, que é um agravante, que o milho primeira safra é produzido principalmente em estados muito demandantes em relação a esse insumo na pecuária, seja na avicultura, seja na suinocultura também. Então, ter diferenciações em relação à subvenção para o milho primeira safra, a gente tem aqui subvenção que é praticada atual em relação aos produtos seguros de risco nomeados, que vai de 20%, e dos multirriscos, que varia de 25% a 30%, se é de custeio de produtividade de receita, e a gente tem uma sugestão de ampliar isso aí para 35% para o risco nomeado e para o de custeio multirrisco, e para 40% para o seguro de receita, devido ao maior risco associado, como uma forma de estímulo de auxiliar esses produtores na gestão de risco, e da mesma forma contribuir com abastecimento nas principais regiões que demanda no momento adequado. Mas acho que a gente precisa ir além, informações adequadas com agilidade, confiança e qualidade. Eu acho que também é determinante, né, no processo da agricultura, a gente fazer isso ser acessível aos produtores para a tomada de decisão é muito relevante e contribui aí também com o que a gente apoia e tem gastado muita energia e tem contado bastante aí com o apoio do Ministério em relação à atualização do saneamento agrícola de risco climático, que é uma ferramenta muito útil, seja para a tomada de decisão dos produtores e seja aí com todo o amparo que ela dá em relação ao Proagro, ao Proagro Mais e até mesmo para as seguradoras no desenvolvimento dos produtos, nas avaliações de risco. Então, são iniciativas que a gente também apoia, sem contar as especificações dentro do programa de seguro rural que o Ministério lançou no último Plano Safra, com subvenções específicas, por exemplo, aí para o Pronaf, para a região Nordeste, entre outras ações de capacitação que a CNA apoia na totalidade. E, por último, para não extrapolar meu tempo aqui, a gente já sabe das iniciativas, a gente tem participado muito ativamente aí com outros agentes do setor em relação ao café, principalmente na reserva de recursos do Funcafé, e o que a gente preserva e discute e tem buscado junto ao setor aí
é a criação, principalmente, dessa linha específica para recuperação de cafezais danificados, seguindo aí as condições adequadas para que ela seja o mais justa e o mais útil possível em relação ao limite, seja esse limite por hectare para o produtor, que obviamente ele vai ser muito embasado tecnicamente nessas informações que estão sendo levantadas pela Fundação Pó Café, com apoio da Emater, Conab, OCB. Além disso, em relação aos prazos, que obviamente vai ter variações também com o nível de dano, seja pela necessidade de arranquio, de uma poda mais suave, de uma poda mais drásticas. Além disso, as condições de acesso, taxas e exigências que devem ser muito bem adequadas devido às especificidades dessa linha. Uma linha que visa principalmente aí a recuperação de um produtor que já está em uma condição difícil, que precisa ter aí condições especiais. Para a pecuária, a gente apoia a MP 1064 para reposição de estoques aí para o milho, para atendimento principalmente do programa de venda balcão da Conab, que a gente acha que é muito relevante para o abastecimento em algumas regiões agora, em relação à dificuldade de acesso a insumos, dificuldade de acesso ao milho, e ao PL, o 5925 de 2019, que reduz ao PIS/COFINS para alimentação de bovinos, bubalinos e para aquicultura. Além disso, tem um outro tópico que a gente discute com bastante recorrência, que é a redução e a isenção do AFREM, que é o adicional de frete da Marinha Mercante, que incide aí, principalmente em produtos importados, que tem impacto direto aí, principalmente em insumos para a agricultura, e também no momento desse de oferta apertada de milho, de soja, que a gente tem a condição de importar aí a taxas menores para atendimento das cadeias de produção animal. Então, deputado, seja isso, agradeço aí a minha participação e fico aqui à disposição para os debates no